Seja bem-vindo ao guia definitivo de como se preparar para um layoff. Mas, antes da gente começar, deixa o like aí já deixa o comentário, porque eu preciso que esse canal me dê dinheiro para eu conseguir pagar os meus AJs, beleza? Então, se você não quer me ver com os braços quebrados, deixa o comentário e deixa o like, senão tem a chance de eu sofrer muito na mão deles. E layoff foi um assunto comentado pra caramba nesse ano e no ano passado no mundo das startups, das tech startups e até de empresas grandes. Se a gente for olhar nas notícias, a gente encontra layoffs de empresas como Apple, Microsoft, Facebook e também das startups normais, que é onde a maioria das pessoas trabalham. Mas vamos lá, como é que a gente pode se preparar para um layoff, entender quando ele está vindo e se preparar já aplicando para outras vagas, tendo em mente que isso pode acontecer e a gente tem que estar esperto para tentar conseguir uma coisa, uma segunda renda, ou já começar a fazer entrevistas com outras empresas. E eu acho que a primeira coisa que você precisa estar ciente é entender de maneira geral como que o mercado funciona. E o mercado de tecnologia, especialmente, ele é muito atrelado à taxa de juros. É muito importante que você entenda o mínimo de como é que funciona a taxa de juros para você entender se as startups, se as big techs estão em um boom de crescimento ou elas estão mais em baixa. E por que isso tem tudo a ver com a taxa de juros? Porque a taxa de juros é basicamente o quão caro e o quão barato está o dinheiro no mercado. É um fato que várias empresas, se vocês pesquisarem startups, até em startups grandes como a Uber, vocês vão ver que essas empresas não dão lucro todos os anos, o que significa que elas precisam de dinheiro que não necessariamente vem da empresa delas para sobreviver. Como elas estão dando prejuízo todos os anos, elas precisam de um dinheiro externo entrando e é com esse dinheiro que ela vai se manter e investir em inovação, enquanto no futuro ela almeja ganhar um lucro. E isso tem tudo a ver com os juros, porque os juros é justamente o custo desse dinheiro. Então vamos lá. Lá pela época da pandemia, que foi quando explodiram as vagas tech, porque muitos negócios foram criados, era um cenário onde a gente tinha uma taxa de juros baixíssimas. Já hoje em dia, a gente enfrenta uma taxa de juros altíssima, eu acho que hoje deve estar em torno de 12%, 13%, e você não tem que estar de olho só no mercado brasileiro, mas sim no mercado americano também. Hoje, a gente também está perto dos recordes do valor dos juros no mercado americano. Mas vamos entender como é que os juros afeta diretamente, como é que funciona essa relação do juro alto, juro baixo e afetar as startups. Bem, como eu falei, os juros é o custo do dinheiro, o que significa que quanto maior o valor do juro, mais caro é para você pegar esse dinheiro. Por quê? Porque quando os juros estão altos, significa que se você for no banco pegar esse dinheiro e fazer um empréstimo, esse empréstimo vai sair caríssimo para você pagar de volta. Enquanto os juros estão baixos, você pode pegar esse dinheiro no banco e esse dinheiro vai estar com parcelas muito mais atrativas, muito mais baratas para você devolver esse dinheiro depois. Então é muito mais cômodo para uma empresa ir em um banco e pegar esse dinheiro emprestado. Mas não necessariamente essas empresas pegam dinheiro de banco, elas pegam dinheiro de investidores. Então você precisa que esses investidores estejam dispostos a emprestar esse dinheiro para você. Porém, quando a taxa de juros está alta, esses investidores podem simplesmente pegar esse dinheiro que esse cara tem guardado e colocar em uma renda fixa, por exemplo, atrelada à taxa de juros. Então, vamos supor que eu tenho 100 mil reais. Se eu tenho 100 mil reais hoje e eu sei que a taxa de juros está ali em 13%, significa que eu posso comprar um título de renda fixa do Brasil que vai me render esses 13% anual. Ou seja, eu posso pegar esses 100 mil reais e depois de 12 meses, esses 100 mil reais vão ter se transformado em 113 mil reais, sem eu fazer absolutamente nada e sem correr risco nenhum. Enquanto, na época da pandemia, que o juros estava perto de 2%, se eu pegasse esse mesmo dinheiro, 2% dos anuais, né? Se eu pegasse esse mesmo dinheiro, colocasse investido em alguma coisa, isso me renderia 102 mil reais, ou seja, 11 mil reais a menos do que esse dinheiro está me rendendo hoje. Então, era muito mais atrativo para mim pegar esse dinheiro e emprestar para uma startup ou comprar a cota de uma startup para fazer com que esse dinheiro no futuro pudesse se multiplicar muito mais do que esses 100 mil, porque você ganhar 2 mil sem fazer nada é muito diferente de você ganhar 11 mil sem fazer nada. E essa conta vai ficando cada vez mais interessante conforme aumentam os valores. Então, você sempre tem que estar de olho se a taxa de juros está aumentando ou está descendo, porque isso tem tudo a ver com a grana que está entrando no mercado. E isso não afeta só startups, afetam também grandes empresas, porque as grandes empresas, elas têm projetos, às vezes dentro dela, que dependem de investimento. Então, por exemplo, se você pegar o Facebook tem lá o Instagram que está dando grana,
tem Facebook Ads que está dando grana, o próprio Facebook que está dando grana, mas agora eles querem investir em metaverso. Eles precisam pegar esse dinheiro de algum lugar. Eles podem pegar tanto de investidores ou tanto do caixa deles, mas muitas vezes, se a taxa de juros está alta, vale a pena ele não fazer nada com esse dinheiro e só botar na renda fixa dos Estados Unidos e já era, irmão. Outra coisa que você tem que estar ligado, principalmente se você trabalha em uma startup, é entender como é que funciona o break-even da tua startup. Como eu falei, muitas startups trabalham no prejuízo buscando investimentos. E o break-even é justamente quando a startup chega no nível onde ela já consegue sozinha, com a receita que ela gera, pagar todas as contas dela. Então, quando você está entrando numa startup, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas que estão me entrevistando, e mesmo depois que eu entro nela, eu sempre converso com o meu chefe sobre, sempre tento perguntar para o CEO, para o CFO, para a galera lá de cima como é que estão as coisas, é como é que a gente está em relação ao break-even, o que a gente precisa fazer para chegar nele e se a gente está no caminho certo. E isso pode ser várias coisas. Vamos supor que a tua startup, que é uma startup B2C, ou seja, você precisa ter clientes, usuários finais, que são pessoas físicas usando a plataforma. Você precisa estar de olho se os indicadores de usuários ou de usuários pagantes da sua aplicação está subindo, não está subindo, está estagnado, e entender se você acha que é possível esse cenário ter um crescimento e um crescimento suficiente para atingir o break-even da tua startup. E com certeza, se você conversar com o teu CEO, ele vai ter esses números na ponta da língua, então vale muito a pena você ter essa relação aberta de você entender como estão os balanços da empresa. E caso a tua startup esteja longe do break-even, você precisa entender algumas outras perguntas que você pode fazer para os seus gestores. Uma delas é qual que é o runway da sua startup. Runway é a sigla que os startupeiros usam para dizer quanto tempo que essa startup consegue sobreviver sem pegar mais investimento. Então vamos supor, no dia de hoje, que a gente sabe que os juros estão altos, que não está atrativo para o mercado investir em startups, e eu estou numa startup que não está break-evada. Eu posso perguntar para os CEOs, para os gestores, para os diretores dessa startup, qual é o runway dessa startup, ou seja, quantos meses essa startup consegue sobreviver sem um investimento novo ou sem alcançar o break-even dela. E geralmente esses caras têm que ter um número de meses que eles conseguem sobreviver. Esse número pode ser de 10, 12, 1 ano, 10, 12 meses, eu quis dizer, 1 ano, 2 anos, enfim. Você precisa ter esse valor, porque se você tem esse valor e você olha para o mercado e você vê que você está num mercado de taxa de juros alta, você sabe que é pouco provável que depois que esse dinheiro acabe, que ele vai conseguir investimento. Enquanto, por exemplo, se for um cenário de juro baixo e o runway estiver perto, você tem mais, 4, 5 meses da tua startup para funcionar sem gastar investimento. Se tiver em épocas de juros baixos, vai ser muito mais fácil para a tua startup conseguir dinheiro. Então você sempre pode estar ligado e perguntar sobre esse tipo de coisa. Quando eu saí da minha última empresa que eu trabalhava em uma empresa que era bem estável e eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é uma startup que vive em investimento. E eu fiz todas essas perguntas antes de fazer o movimento final. Eu procurei entender exatamente qual que era o plano para chegar no break-even, qual que era o runway da empresa, quantos anos de dinheiro eles tinham, e só depois que eu tive todas essas questões claras para mim, eu entrei na startup, porque eu preciso confiar que ela tem um plano de fato das coisas funcionarem. E também falando um pouco mais sobre essa questão do runway, você precisa ser uma pessoa meio safo para entender como é que isso funciona. Porque imagina que tua startup tem, 100 funcionários e ela tá com um runway de 10 meses e você sabe que é um cenário de juro alto, ou seja, tá difícil buscar dinheiro no mercado. Você tem que pensar que talvez para essa startup estender esse runway de 10 meses para 2 anos, ela precise fazer alguns cortes de custos, ela precisa cortar alguns custos. E esse custo pode ser você. Então você precisa estar ligado se o que você está fazendo é valioso o suficiente para você não passar por esse corte. Então, se você está numa startup hoje e você percebe esses indicadores de que vocês não estão chegando no break-even, o runway está chegando cada vez mais perto, está com cada vez menos meses de grana para a startup se bancar, tá no mercado difícil de conseguir investimento, eu já começaria a olhar para o mercado de trabalho para tentar conseguir um emprego antes que eu caia no layoff. Então, essas informações são muito válidas. E como eu falei, mesmo se você está em Big Tech, imagina que você está no Facebook e você está trabalhando no metaverso e você vê que não está nem perto desse projeto se pagar. Pode ser que esse projeto seja pivotado, mesmo você estando em uma empresa grande que tem grana. Se o teu projeto não é o projeto que dá de fato lucro para a empresa, você precisa estar ligado e lidar com esse projeto como se esse projeto fosse uma startup. Beleza? Então fiquem safos quanto a isso, não sejam bobos, pesquisem o mínimo sobre o mercado, pesquisem
sobre como essas relações funcionam. Até hoje, pelo que eu entendi, pelos meus anos de experiência, essas são as questões principais que você precisa estar ligado. Eu espero que você tenha gostado no vídeo. Se você não deixou um like até agora, irmão, saiba que eu estou pistolaço com você. Então deixa essa merda de like antes que os agiotas apareçam aqui em casa. Um abraço, um beijo e até mais.